caracol. Cara, é um caracol, aquele atravessando a rua. Aquele nosso amigo ensimesmado Gabriel. Ensimesmado Gabi. O cara, o nome dele é Caracol Estranho. Caracol Estranho. Ô, Caio, bom dia. Eu sou um caracol. Vivo mais na minha imaginação do que na realidade. Sim. Acho que mais interessante do que a minha realidade, e sei que isso é errado, mas faço isso desde criança, Caio. Tento me controlar, mas às vezes faço sem perceber e fico horas imaginando algo que eu gostaria que fosse verdade. Olha a viagem dele. Pior é que quando eu estou chateada, é uma mulher, com alguém e me imagino batendo em alguém ou gritando. Tiro sangue. Mas na realidade sou incapaz até de levantar um tom de voz. Pois é, mas dentro é uma tudo pessoa que ela não consegue ou ela não faz do lado de fora, ela vai imaginando e exacerbando do lado de dentro. Eu não sou esse tipo. Por isso, Braulio, é que a recomendação do Evangelho, da psicologia do Evangelho, vamos assim dizer, em Efésios, no capítulo 4, é irai-vos e não pequeis. Veja a importância de você botar para fora. Porque a ira é uma expressão. Você fica zangado. Sim, cara. Não é para ventar todas as iras. A gente tem que aprender a controlar iras. Mas existem algumas manifestações de ira que precisam ser expressas. Precisam ser vocalizadas. Precisam ser ditas. Para que elas não cresçam em nós, não entrem no nosso inconsciente, ou seja, para que nós não durmamos sobre elas, para que o sol não se ponha sobre a nossa ira. Porque quanto mais eu durmo sobre certas coisas, quanto mais eu choco a minha subjetividade, mais eu me subjetivizo e mais a subjetividade cresce, se dilata em mim, se enraiza em mim, e mais um indivíduo em si mesmado eu me torno, com uma dificuldade imensamente grande de ir me relacionando para o lado de fora. Então, até nesse sentido, a ira, por exemplo, que foi o último caso que ela mencionou até agora, que quando ela se zanga, ela briga para dentro, embora para fora ela não expresse nada, não é? Isso, me imagino batendo em alguém ou gritando, mas na realidade eu sou incapaz até de levantar o tom de voz. Pois é, agora você deveria ser capaz de expressar sua zanga, seu desapontamento, sua ira, controlar, expressar, parar, tirar isso de dentro de você, zerar aquilo. A mesma coisa com emoções de todos os tipos. Tem umas emoções que não vale a pena ser manifestadas, tem outras que precisam ser. Precisam ser. Tem certos eu te amo que nos salvam de nos tornarmos pessoas esquisitas. Determinadas negações vocais, verbais, relacionais, que vão sendo suprimidas da nossa vida, por mais que a gente diga no coração eu tenho isso, tenho aquilo, mas se eu não expresso nunca, eu vou adoecer até do que poderia ser bom em mim, mas que não sendo manifestado a quem eu devo, em se aprisionando em mim, me faz ser um ser de mim para mim mesmo. E todo ser que existe só de si para si, não importa em torno do que ele gire, já está enfermo, já é um doente de si mesmo. Entendeu? O que mais? Aí ela prossegue dizendo o seguinte: eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu não entendo o porquê da minha imaginação, de eu ser ou fazer coisas que às vezes eu não gosto. Por que isso, Caio? Como me livrar disso? É tudo tão automático que eu não sei como parar. Ela não diz a idade, me ajuda, mas ela Caio. diz que é assim desde criança. Se não todo fala. mundo aqui dissesse, tenho 24, 27, 34, 92, qualquer coisa ajuda você a avaliar o nível de enraizamento daquilo. Ela diz que começou desde criança, mas não diz que idade tem. Então, o fato é o seguinte,
criou um processo vicioso mental que precisa ser quebrado, e dá trabalho quebrar, é esforço mesmo. Claro. A pessoa não pode se entregar à sua disposição mental. Eu tenho que me negar a mim mesmo. Me negar a mim mesmo é negar esses selfies artificiais, essas coisas que são antivida, que se instalaram em nós, que viram um eu falso em mim. Porque você não nasceu para ser esse caramujo. Você nasceu para ser um ser relacional. Não é bom que o homem seja um caramujo, disse o Senhor, que ele seja em si mesmado. Far-lhe-ei um relacionamento, para que ele se relacione, para que ele se torne relacional. Ser humano significa também ser relacional. A humanidade, quando vai perdendo e decidindo pela não relacionalidade, ela vai perdendo naturalmente em humanidade. Isso, ninguém foge desse fato. Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém. Então, o que você tem que fazer é o esforço de quebrando isso, aprendendo no que pensar mesmo. Aqui no meu portal, se você escrever aí a palavra, a expressão o que pensar, você vai encontrar várias coisas minhas falando justamente sobre isso. O que pensar? Vê o que você acha aí, o que pensar. O abismo... 2.693 registros, cara. Se puser aí a palavra, se puser mente, estado mental. Bota só mental. Senão mente pode se misturar com mentira. Mas mental. O verbo mentir, né? Mental. Era só botar dar duas letras ali. E achar quantos tem em mental. Vá lá. Veja, por favor, o mais rápido que você possa. E leia tudo, absorva tudo. Aí mental tem o quê? Me ajuda, brother. 349 registros, Caio. Avalie a sua sanidade mental, cegueira mental, olha aí, estado tá aí, mental. Tá, tem tudo para você. Quer ver outro cara que você precisa? Que é a palavra decisão. Porque para vencer um estado mental reprovável, só assumindo uma decisão superior. 552 registros. Decisão superior. Decisão do olhar. Escolher é uma decisão. Não importa o que em mim eu diga que é forte, que é invencível, que é um poder que eu não consigo vencer em mim, não é verdade. Não é verdade. Pois não nos foi dada ou permitida nenhuma tentação que não fosse tão somente humana. Nenhuma tentação, nenhuma condição que nos venha é mais que humana, é humana. Se é humana, por mais difícil que ela seja, que o apelo dela se torne na minha carne, nas minhas vísceras, na minha mente ou no vício ao qual eu me submeti, ainda existe em mim uma lâmpada superior. Existe uma lâmpada superior, uma decisão maior do que qualquer vício, maior do que qualquer condicionamento, maior do que qualquer dependência. É aquela decisão de dizer: eu sou maior do que isso que viscera em mim, que clama em mim. Isso está em mim só porque eu sou maior do que isto. Porque se isto fosse eu nem saberia disto em mim. Eu só sei disto em mim porque existe um mim maior, um eu maior em mim, que enxerga isto em mim. Pois é este eu maior que dá decisões para esse si mesmo, cheio de caprichos, de vícios, de condicionamentos, de doenças, de rotinas malignas que se enraizaram em nós.
É esse poder maior, essa luz do Espírito, do seu Espírito. É esse dom de Deus em você, o dom de decidir e de escolher estribuchar e não ir, de babar e não andar na direção, de desejar sofregamente virar as costas e andar para o outro lado, de interromper o carretel dos pensamentos, o carrossel das ideias fixas, quebrar. Volta eu quebro, e vou enchendo a minha mente com outros condicionamentos, com outras decisões, com outras escolhas, com outras vontades melhores em favor da vida. Se não for assim, isso não é magia, é trabalho cotidiano, é ser estivador de si mesmo, é ser construtor da sua própria casa, construindo tudo a partir da pedra de esquina da saúde mental de Jesus e do Evangelho. Mas se não houvesse esforço pessoal, não adianta você dizer, Senhor, abençoa a minha casa. Se você não fizer o esforço de construí-la, ela não vai sair do chão sozinha. Vamos lá, Bruno. 23 anos. 23 aninhos. Mandou aqui no chat Então, agora. começou novinha, mas tá garotinha ainda. Dá para quebrar isso logo. É duro, minha querida, quando o cara chega aqui dizendo, estou com 54, acostumado a fazer isso desde os 8. Aí, quanto mais o tempo acumula, mais difícil é a quebra do processo e maior terá que ser a decisão do indivíduo. Uma coisa, às vezes, quando as coisas dependem de impulso físico, orgânico, hormonal, às vezes a velhice quebra isso sozinha. Mas é duro você ter que ficar velho para ficar livre de certas coisas. Mas o problema dela, que é recorrência mental, a velhice só piora. De modo que tem que quebrar e agora. Se fosse compulsão sexual, tem gente que infelizmente só vai conseguir ficar livre da sua compulsividade sexual quando os hormônios já não estão mais em atividade. Porque enquanto isso o bicho está lá, vivo e desgraçadamente ativo, sem se controlar. Agora, a idade não desvicia determinados processos mentais. A gente não pode contar com essa ajuda do falecimento orgânico. Porque a mente, quanto mais se acostuma com determinadas coisas, com ideias e pensamentos e deliberações, mais forte ela fica na medida em que envelhece, nas fixações às quais se vinculou. Olha isso. É.